Boa noite a todos. Tendo 9 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do ano de 2026. Agora que são 18 horas e 51 minutos, iniciamos os trabalhos. Peço para que cada vereador faça um minuto de silêncio para fazer suas orações de acordo com suas crenças. Podemos começar? Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expediente do Executivo não consta. Expediente da Sociedade e das Esferas de Governo não constam. Expediente da Câmara. Indicação número 20 de 2026. Indicação número 20 de 2026, dentro da finalidade de assegurar melhores condições de qualidade, segurança alimentar e dignidade no fornecimento das refeições aos alunos da rede municipal de ensino. Os vereadores João Guilherme Carvalho da Silva e Giovana de Paiva sugerem e solicitam ao Poder Executivo que realize a instalação de sistema de aquecimento de refeições, Richow para buffet, nos refeitórios das escolas municipais. Em pauta, indicação número 20 e votação simbólica. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir a matéria. Por favor, vereador João Guilherme, Giovana, gostariam de falar? Boa noite a todos. Essa indicação é uma indicação de grande relevância por conta da comida das escolas, né? A gente sabe que os alimentos lá hoje, as meninas precisam estar sempre voltando para elas estar aquecendo essa comida. Então, esse sistema de aquecer a comida, que é o buffet, vai ser de grande relevância para as escolas, sem contar a saúde, né? Porque isso é questão de quê? De saúde. Porque se essas comidas esfriam um pouco, automaticamente elas começam a proferar bactérias. Quando eu trabalhei na escola, há tempo atrás, já havia um pedido das meninas em questão a isso. Porque uma que as panelas são muito, muito pesadas, para que elas voltem de uma sala para outra para tá aquecendo esses alimentos, né? Então a gente precisa de mais segurança alimentar para essas crianças, mais dignidade para esses profissionais de cozinha que trabalham lá com a qualidade dessa comida. E a comida fria, ela vai gerando micro-organismos. A comida ela precisa ter uma temperatura ideal, para que ela não profere essas bactérias. E ela ficando lá dessa maneira, como divide as turmas em 3 períodos, então quer dizer, essas turmas vêm, passam uma hora, vêm, então essas meninas precisam voltar na cozinha, aquecer essas panelas, que já são pesadas, voltar. E até o processo de reaquecer essa comida também gera micro-organismos. Então, esse aparelho de buffet vai servir para que essas comidas mantenham a temperatura ideal. Com isso, a saúde dessas crianças, nenhum vai estar correndo o risco de contaminar com essa comida, até mesmo correr o risco de virose, que pode acontecer. Tanto é que muitas escolas, hoje em dia, já têm esse tipo de buffet justamente para que isso não aconteça. Para que não aconteça esses micro-organismos formados na comida. Porque a gente sabe, se a gente cozinhar, deixar a comida lá em cima do fogão, ela automaticamente, quando ela esfria e abaixa essa temperatura, menos de 5 graus, ela ali já começa a proferar as bactérias. Então, é para que isso não aconteça. Isso é mais segurança e qualidade de vida para essas crianças. Obrigada, vereadora Giovana. Por favor, vereador João.
Bom, a vereadora Giovana introduziu o assunto e de uma forma muito específica, eu quero tratar principalmente sobre a situação das escolas onde existe hoje período integral, né? Como é o caso do Colégio Integrado de Estudo Municipal Santa Águeda, que é o Cienza. Lá no Cienza, hoje trabalha com 3 turnos, né, de refeição. Primeiro turno de refeição servido a partir das 8 horas da manhã, segundo turno de refeição a partir das 11 horas da manhã e o terceiro turno de refeição a partir de 1 hora da tarde. Então, a comida, ela é sempre fresca. É uma comida preparada na hora, é uma comida preparada naquele momento para aquelas crianças. Só que esse sistema de aquecimento, para que ele serviria? Para que esses intervalos entre uma turma e outra, porque começa na turma menor e vai até a turma maior, para que nesses intervalos, que é um intervalo grande, que dá mais de 1 hora e meia de refeição, horário de refeição, que nesse intervalo a comida não precisasse ser esquentada, não precisasse ser requentada, né, como o pessoal diz normalmente. E é importante a gente se atentar principalmente para esses padrões que a vigilância sanitária apresenta para nós. Que isso não é por acaso, isso não é uma questão de preciosismo para que a criança coma uma comida quentinha ali e tudo, embora eu acho que isso é importante, mas sim é questão de saúde, sanidade mesmo, de ter a oferecer um alimento que esteja livre de qualquer tipo de contaminação, de risco de contaminação. E, principalmente, é zelando pelo bem-estar das pessoas que hoje trabalham na cozinha. Porque as nossas colaboradoras, elas precisam muitas vezes servir em um espaço, um ambiente que fica próximo ao local onde a comida é entregue e quando precisa esquentar, tem que levar até o fogão, carregar essa panela de um lado para o outro, de um lado para o outro. E geralmente a comida é preparada em bastante quantidade, né? Então uma panela pesada, grande. E esse sistema ele já é realidade em outros lugares, aqui na nossa região mesmo. Então é inspirado em boas práticas, inspirado em locais onde isso já foi instalado e já deu certo, que a gente está esperando que aqui o município de Silvanópolis adote também esse sistema de aquecimento e ofereça o que existe de melhor para as nossas crianças. Porque em relação à qualidade da comida, em relação à comida ser preparada ali na hora, não estou dizendo momento nenhum, até quero deixar claro isso aqui, para que não fique suspeita, né, por parte da população e tudo que a comida é esquentada de um dia para o outro, ou que a comida é esquentada do turno da manhã para o turno da tarde. Não é isso que acontece. A gente sabe que a comida é preparada, fresquinha, nova, para ambas as turmas, tanto do matutino quanto do vespertino. Mas esse processo de aquecimento que acontece durante o intervalo do almoço é que a gente quer evitar e que seria de muita utilidade, principalmente para preservar a integridade, o fator nutritivo, né, dos alimentos. É isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador João. Acho que só complementando, né, realmente é uma boa indicação. As coisas hoje estão mudando, né, e eu acho que aquilo que vem para somar é onde a gente tem que estar junto e estar procurando fazer a diferença, procurando estar junto, né, com as indicações que são para melhorias para o nosso município. E sem falar que nós estamos falando de nossas crianças. Realmente, esta colocação que o vereador João fez, né, das crianças que têm 2, 3 turnos, então, assim, os primeiros vão ser os privilegiados, aí os do meio vão ficar naquele mais ou menos, o terceiro, aí já fica sempre, né, na terceira questão, vamos dizer assim. Então, pensando, né, nesse sentido, eu apoio muito essa indicação. Bom, mas vamos lá, algum outro vereador gostaria de falar sobre a indicação? Podemos passar para a votação? Aquele que for favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Indicação número 21 de 2026. De autoria dos vereadores Giovana de Paiva e João Guilherme Carvalho da Silva, solicitando e sugerindo ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Obras a realização de pavimentação do trecho compreendido entre
a Rua João Carvalho, no bairro Alto do Boa Vista, e a Rua Joaquim Antônio Vitorino, no bairro Primavera, com extensão aproximada de 60 metros. O trecho mencionado, embora ainda não pavimentado, vem sendo amplamente utilizado pelos moradores do bairro Primavera como via alternativa para deslocamento em direção ao centro da cidade, bem como para o acesso à saída do município, especialmente no sentido do trevo conhecido como Bico de Pato. Tal utilização demonstra a relevância estratégica da via no cotidiano da população local. Em pauta, a indicação número 21, em votação simbólica. Abro aqui a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir sobre a matéria. Sim. Mais uma indicação que a gente apresentou aí com base em reivindicações que chegaram tanto a mim quanto a Giovana, e por isso nós fizemos essa indicação em conjunto, porque é um trecho muito pequeno, eu até coloquei aqui aproximadamente 60 metros, não fui eu que fiz a medição, eu fiz a medição pelo Google Maps, eu não sei se está certo, mas é um trecho muito pequeno que ficou ali entre o novo loteamento, né, no Alto da Boa Vista, ali o novo bairro, e o bairro Primavera, ali mais especificamente próximo ao conjunto habitacional, né, o antigo conjunto habitacional. Então, seria importante que a prefeitura fizesse essa ligação entre os dois bairros, principalmente para evitar que durante o período de seca agora ficasse essa poeira, né, esse período mais seco que fica aquele poeirão no ar, e durante o período de chuvas também a formação de poça, a formação de lama. Então, eu acho que é para a gente conectar e dizer também, né, que o perímetro urbano de Silvanópolis está 100% pavimentado. Seria interessante que a gente tivesse o perímetro urbano do município 100% pavimentado, sem exceção de qualquer espaço, qualquer trecho, em qualquer bairro que seja. Então, com vistas a resolver mesmo esse problema de conexão entre um bairro novo e um bairro já consolidado, que a gente pensou nisso e também de acordo com a demanda da população local. Obrigado, vereador João. Gostaria de falar sobre a indicação, vereador Giovana? Conforme o João Guilherme já falou, eu acho que nem tem muita coisa para falar, porque foi sobre isso mesmo. A gente recebeu, eu recebi, comentei com ele, ele recebeu, nós comentamos um com o outro e resolvemos entrar nesse consenso. Porque depois de visitar o local, eu pude ver que quando chove, desce uma lama ali também muito grande, que acaba descendo ali para o asfalto do Bico de Pato também. Que não é legal aquela lama que desce ali. E ali é um lugar onde tem muita gente passando. Eu até não imaginava que tinha tantas pessoas passando ali, mas hoje em dia as pessoas têm feito muito uso, porque encurta o caminho. Quem está vindo ali do bairro Bela Vista já sobe. Quem tem, às vezes, muitas pessoas vindo do centro mesmo têm me falado que estão cortando caminho por ali. Então, conforme ele falou, eu acho que isso é muito interessante, que atente a pavimentar a cidade onde tem esses pontos, porque nós temos muito poucos pontos dentro de Silvanópolis que não tem pavimentação. Então, seria interessante que a gente falasse mesmo que a nossa cidade está 100% pavimentada. Obrigado, vereadora Giovana. Algum vereador gostaria de falar sobre a indicação? Por favor, vereadora Degiane. Boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo, todos os colegas vereadores. Boa noite. Como eu comentei com o vereador João Guilherme, falei agora com a vereadora Giovana, essa indicação eu já fiz pessoalmente ao prefeito, porque também os munícipes também já me procuraram, tanto pelo Bico de Pato quanto pela Casinha Popular. E eu fico agradecida de estar sendo colocado em pauta, porque é sinal que todas as pessoas estão buscando, como nós vereadores estamos buscando por melhoria. Eu agradeço pela indicação. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, vereadora Degiane. A indicação está em votação. Aquele que for favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Indicação número 22 de 2026, de autoria dos vereadores Giovana de Paiva e João Guilherme Carvalho da Silva, solicitando e sugerindo ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Obras a realização de pavimentação do trecho compreendido entre a Avenida Prefeito Joaquim Ribeiro da Silva, no bairro Alto da Boa Vista,
e a Rua José Olímpio do Divino, no bairro Primavera, com extensão aproximada de 50 metros. Requer-se ainda que a intervenção contemple, se necessário, serviços complementares de drenagem e adequação do leito da via, garantindo durabilidade e qualidade da obra a ser executada. O trecho mencionado, embora ainda não pavimentado, vem sendo amplamente utilizado pelos munícipes como via alternativa para deslocamento em direção ao centro da cidade, bem como para acesso à saída do município, especialmente no sentido do trevo conhecido como Bico de Pato. Tal utilização demonstra a relevância estratégica da via no cotidiano da população local. Em pauta, a indicação número 22, em votação simbólica. Abro a palavra aos vereadores para se manifestar sobre a matéria. Então, esse é um outro trecho que, conforme eu já tinha comentado, né? A gente fez 2 indicações em separado, mas dizendo sobre locais que não foram conectados ao mesmo loteamento, né, ao mesmo bairro. Então, é um trecho lá saindo da cidade em direção ao Bico de Pato, que tem ali próximo da torre, tem um acesso ao novo bairro ali, que é o Alto da Boa Vista. E o outro trecho da indicação anterior, que foi aprovado agora há pouco, é saindo ali da rua João Carvalho, que é a rua da casa da mãe da Degiane agora, ali daquela rua, conectando ao bairro Primavera, ali onde estão as casas populares. Então, são esses 2 trechos pequenos, o outro trecho aproximadamente 60 metros, esse trecho aproximadamente 50 metros. Então, é muito pouca coisa para a gente não ter pavimentação nesses locais, né? Inclusive, nesse a gente fez alguma observação, conforme a vereadora Giovana já havia comentado, e há o risco até de descer a terra, né? Porque é um trecho com aclive, então existe a possibilidade de descer terra no período de chuva. Essa terra pode causar algum tipo de transtorno ali na rua José Olímpio do Divino. Então, é uma precaução a mais para a prefeitura e fazer um sistema de drenagem também, que eu acho que é importante. Obrigado. Obrigado, vereador João. Vereadora Giovana vai falar sobre a indicação? Sim, vereadora Regiane. Esse do bairro, esse daí para mim ainda é mais importante ainda, do Alto da Bela Vista com a Primavera. Por quê? Porque hoje em dia passam muitas crianças lá no período escolar, os moradores têm reclamado bastante, a vizinhança ali tem reclamado muito da poeira, inclusive falaram que já entraram, já têm contato com o prefeito por várias vezes, até mesmo quando ele era vice, que isso não é um problema de agora. E hoje em dia a gente vê que ali está sendo um lugar para eles cortar caminho ali, está atendendo tanto muita gente ali da Primavera quanto do Morro, muita gente corta seus caminhos por ali. Passam de carro também. Eu passei lá esses dias, está um buraco grande ali, até mesmo para passar de carro. Tá difícil, porque o buraco está bem grandão também na hora que você está cruzando a terra para entrar na rua. Então tá uma situação bem difícil. E quando é período chuvoso, essas crianças, aquele pedacinho, mesmo que pequeno, sujam muito. As mães relataram que não tem cabimento, tanto que fica difícil aquele pedacinho ali no período de chuva. Aí elas têm que dar uma volta grande, muitas das vezes, para não ter que passar num pedaço que é tão curto, que seria bem mais próximo das escolas, do Magalhães Carneiro, para que esses alunos vão. Então, é um número muito grande de crianças que passa ali. Então, seria muito bom que calçasse aquele pedaço ali. Eu acho que vai deixar a comunidade feliz, a comunidade do bairro Primavera, essas pessoas que ali passam por ali. Então, ali tem que ter um olhar bem carinhoso, porque não é um problema de agora, né? É um problema que faz tempo que está ali. Então, é sobre isso. Obrigado, vereadora Giovana. Algum outro vereador gostaria de se manifestar sobre a indicação? A indicação está em votação. Aquele que for favorável à aprovação da indicação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se. Indicação aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Ata da 10ª reunião ordinária de 2026. Colocamos para apreciação a ata da 10ª reunião ordinária de 2026. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata.
10ª reunião ordinária do ano de 2026. Ao 13º dia do mês de abril do ano de 2026, às 18h47, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, sob a presidência da senhora vereadora Regiane Rosângela Marques, é declarada aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Degiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos e Regiane Rosângela Marques. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do Executivo não constam. Do Legislativo, projeto de resolução número 2, que cria o Memorial Histórico, Cultural e Digital do Legislativo Municipal de Silvianópolis e institui diretrizes para a preservação da memória do município no âmbito do Poder Legislativo. O requerimento número 15, que solicita votação de turno único ao projeto de resolução número 2. Ata da 9ª reunião ordinária de 2026. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não constam. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a ordem do dia. Em apreciação, requerimento número 15, colocado em votação de turno único nominal e aprovado por 8 votos. Despacho, o projeto de resolução número 2 entra em votação de turno único na presente reunião. Projeto de resolução número 2, colocado em votação de turno único nominal, aprovado por 8 votos. A ata da 9ª reunião ordinária de 2026, colocada em votação simbólica e aprovada por 8 votos. Encerrada a ordem do dia, passou os seus expedientes informativos da Câmara Municipal. Ofício número 1, do Gabinete Parlamentar dos Vereadores José Renato da Silva e Luiz Fernando Nogueira dos Santos, ao excelentíssimo deputado estadual Dr. Paulo, solicitando apoio para a destinação de R$400 mil em recursos financeiros, visando a execução de obras para aperfeiçoamento do escoamento de água e o recapeamento asfáltico da rua Cora Teixeira, no município de Silvianópolis. Ofício circular número 27, de 2026, aos poderes, órgãos públicos e organizações da sociedade civil, informando os e-mails institucionais dos departamentos competentes do Poder Legislativo, para recebimento e envio de comunicações. Ofício circular número 28, de 2026, ao Poder Executivo, caminhando a matéria do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1, aprovado na 9ª reunião ordinária de 2026. Projeto de lei número 8, de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir dispensários de medicamentos nas unidades básicas de saúde. Do Executivo, ofício número 118, encaminhando à Câmara o projeto de lei número 6, que autoriza o município a ceder a título gratuito salas de aula da Escola Municipal Silviano Brandão para a realização de curso de língua inglesa por instituição privada. Ofício número 115, encaminhando à casa o projeto de lei número 7 de 2026, que versa sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições às instituições APAI, Filipe Smaldoni, Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira, Hospital Jimirim de Poço Fundo, Shine de Pouso Alegre e Lar Dona Júlia. Informações da Sociedade das Esferas de Governo, convite do Sicredi para a celebração de 45 anos de trajetória da instituição. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra, assumiram os vereadores Ana Tereza Beraldo, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Regiane Rosângela Marques, encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara, nesta data que segue o diálogos informativos dos vereadores. Despacho, devido a problemas técnicos, não foi possível fazer a transmissão com gravação da reunião. Portanto, foi realizada a publicidade da reunião e seus expedientes pelos setores do Poder Legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura dessa ata que lida e achada conforme segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a ata. Aquele que for favorável à aprovação da ata, permaneça como se encontra. Quem for contrário, manifeste-se ou apresente adequações. Aprovado por unanimidade, nenhuma rejeitada. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais.
Informações da Câmara Municipal. Promulgada a Resolução número 2 de 2026, que cria o Memorial Histórico, Cultural e Digital do Legislativo Municipal de Silvanópolis. Ofício número 29, ao Poder Executivo, em observância à Lei Municipal número 1000, de 10 de maio de 2022, caminhando a Resolução número 2 para publicidade e transparência. Portaria número 8, que versa sobre o ponto facultativo para os serviços legislativos e administrativos. Calendário das reuniões ordinárias do mês de maio de 2026. Projeto de lei número 9, de autoria do vereador João Guilherme Carvalho da Silva, que veda a nomeação para o exercício de cargo ou emprego público de pessoas condenadas por crimes que atentem contra a administração pública, a dignidade da pessoa humana e a moralidade administrativa no âmbito do município de Silvanópolis. Do Executivo Municipal, ofício número 121 à Câmara Municipal, encaminhando a Lei Complementar número 21 de 2026, sancionada, que dispõe sobre alterações e acréscimos de dispositivos ao Código Tributário Municipal. Ofício número 122, encaminhando à Casa Legislativa o projeto de lei número 10, que versa sobre as diretrizes orçamentárias para o orçamento de 2027. Ofício número 124, encaminhando à Casa Legislativa o decreto número 26 de 2026, que abre créditos suplementares da unidade Câmara Municipal. Decreto Municipal número 26, anteriormente mencionado. Ofício número 127, encaminhando à Câmara o decreto número 27, que estabelece ponto facultativo para o dia 20 de abril de 2026. Decreto Municipal número 27, anteriormente mencionado. Ofício número 132, que encaminha à Casa o projeto de lei número 11, que versa sobre a criação do Conselho Municipal do Esporte e Lazer e do Fundo Municipal de Esportes. Ofício número 134, que remete à Câmara Municipal o decreto número 30 de 2026, que tem por objetivo a regulação da utilização do espaço público por ocasião da Festa do Rosário de 2026. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Solicitação de informação datada de 13 de abril para subsidiar a pesquisa acadêmica de doutorando no Reino Unido sobre o mapa das legislações de ações afirmativas raciais em concursos públicos. Do Gabinete Parlamentar do deputado Dalmo Ribeiro, a carta número 13 de 2026 à presidente Regiane Rosângela Marques, encaminhando cópia do projeto de lei número 5.570 de 2026, de autoria do deputado, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa do Rosário, realizada no município de Silvanópolis. Do Gabinete Parlamentar do deputado Dalmo Ribeiro, as cartas número 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tratando do mesmo tema de reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, a Festa do Rosário, realizada no município de Silvanópolis. Destinada aos vereadores Ana Tereza Beraldo, Regiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José L. de Brito Júnior, José Renato da Silva e Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Obrigado, vereador João. Vamos passar agora ao uso da tribuna. Passo a primeira palavra ao vereador Francisco de Assis Mendes. Chiquinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e aos vereadores. Boa noite aos nossos servidores da casa. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelo meio de comunicação da nossa Câmara Municipal. Presidente, eu queria só corrigir um erro da minha parte aqui, porque eu fiquei cobrando o prefeito ou o secretário de obra do Serviço Rural sobre a ponte lá dos Tuta, e depois que eles fizeram, eu não fiz o agradecimento, certo? Na hora de cobrar, eu cobrei várias vezes, até o vereador Zé Renato fez uma indicação, e a ponte, por sinal, ficou muito boa. As pessoas que ocupam ela, que passam nela todo dia, veio conversar comigo e falou: Chiquinho, que ó, ficou excelente a ponte. Então, em nome das pessoas que passam pela ponte lá todos os dias, eu queria agradecer ao prefeito municipal Lúcio, agradecer o secretário de obra, Serviços Rurais, o Dair, e a sua equipe pelo serviço prestado lá, que ficou muito bom. Então, peço desculpa a eles pela demora de fazer o agradecimento, porque na hora de cobrar eu cobrei, né? Na hora de agradecer eu demorei. Então, parabéns a eles.
Legal. Obrigado, presidente. Tá certo. Obrigada, viu, vereador? Passo a palavra agora à vereadora Giovana de Paiva. Boa noite a todos, boa noite quem está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu venho a essa tribuna falar de uma causa que eu venho falando há muito tempo, né? Que é a questão do abandono animal, que continua muito grande dentro do município de Silvianópolis. E até o momento eu não vi nenhuma ação concreta da prefeitura voltada para o controle populacional desses animais de rua. E os animais têm sido abandonados constantemente. E hoje em dia a gente vê que tem a Secretaria do Meio Ambiente, como tem a Secretaria de Zoonose, que está dentro da Secretaria de Saúde. E poderia estar fazendo algumas ações em relação a isso, que seja de conscientização, que seja políticas públicas mais eficazes para isso, porque sozinho eu não consigo. Já fiz 4 castrações, que deu em média 474 animais castrados dentro do município, só que se não tiver uma ajuda do poder público para que isso se resolva, esses animais não vão parar de ser abandonados. Só o mês passado foram mais 4 animais abandonados. Eu estive na porta do Magalhães Carneiro, de manhã na porta do Magalhães Carneiro, está uma coisa absurda da quantia de animais que está lá. O diretor está tendo que ficar quase que com uma vassoura na porta da escola para estar barrando esses animais, né? Então, e a gente vê muitas pessoas nas redes sociais xingando de quem está lá alimentando, de quem está lá fazendo isso, mas alimentar animal não é crime. Isso já é até previsto por lei, da Lei 9.605 de 98. Então, o problema, gente, não está em quem está alimentando o animal. Se eu não alimentar o animal ou o outro não alimentar, ele simplesmente não vai desaparecer da rua. Ele não vai desaparecer da rua sozinho, porque o problema não é quem está alimentando. O problema é quem está soltando. Então, eu convido também a população para estar colaborando. Quem ajuda a ver quem está alimentando, ajuda a ver também quem está abandonando, né? Ajudar a gente a saber quem é que está abandonando essas pessoas, para a gente poder estar punindo essas pessoas. Mas, até então, eu espero que o poder público faça alguma coisa em relação a isso, que tenha mais políticas eficazes em relação a isso, porque o abandono está cada dia maior no município, cada dia a gente vê mais. Eu, particularmente, tenho muito amor pelos animais, todo mundo sabe disso. Não vou deixar de alimentar nenhum que tenha fome. O que tiver fome, que tiver no meu alcance, eu alimento. Eu alimento mesmo, porque a fome é triste, a sede é triste. A gente respeita quem gosta, quem não gosta. Há quem goste, há quem não goste. A vida é assim. As pessoas são livres. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que acham um absurdo alguém ter de colecionamento um carro antigo. Acho um absurdo que a pessoa gaste milhões que seja num Fusca. Então, e outras, não, por que não compra um carro zero? Não, porque ele gosta do Fusca. Por isso ele restaura o Fusca. E eu amo os animais. Então, eu vou estar sempre falando por eles, sempre estar dando voz para eles, porque se eles estão sendo abandonados dessa maneira absurda, igual está sendo, com tantas castrações, as pessoas não estão tendo a conscientização que esses animais têm fome, que eles têm sede, que eles têm frio. Então, a gente precisa ter um respaldo maior do poder público, uma ajuda maior em questão a isso, para que pare um pouco com essa quantia de abandono em relação a isso. Porque é uma coisa que deixa a gente cansada, deixa a gente triste, porque a gente fica no serviço de enxugar gelo e não consegue nem amenizar isso, porque não tem o respaldo que deveria ter. E agora, encerrando essa pauta da causa animal, eu queria entrar numa outra reclamação que está tendo muito da população de Silvianópolis, que é em relação à água potável que chega nas nossas casas. Eu estou tendo muita reclamação da água suja que vem chegando nas casas. Eu estive na ETA para estar dando uma olhada no que vem acontecendo. Eu já trabalhei lá, sei que a água sai de lá com qualidade, mas a gente precisa entender que depois que sai da ETA, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo que essa água está chegando suja na casa das pessoas? Muitas das vezes. Então, eu quero que a prefeitura tenha um olhar para isso também, para ver o que está acontecendo, porque a água é uma coisa muito importante, é uma coisa que a gente está bebendo ela, né? E as pessoas estão reclamando muito de um filtro que era para durar 6 meses, está durando 3. E sai extremamente sujo esses filtros, essas pessoas que têm a água com a ligação direto da rua. Então, eu queria que desse um olhar em relação a essa água, para tentar ver o que está acontecendo, do porquê que essa água está chegando tão suja nas casas. Obrigado.
Obrigado, vereadora Giovana. Passo a palavra agora ao vereador João Guilherme. Bom, o meu motivo da inscrição na tribuna foi para apresentar o projeto de lei que eu protocolei na casa da semana passada e com o objetivo também de explicar um pouco para reduzir ruídos, para evitar que surjam inverdades em relação a isso. Eu acho que é importante a comunidade como um todo ter conhecimento, saber e apoiar, né? Ajudar nesse processo que não envolve só a aprovação dessa legislação, não envolve só a participação dos vereadores, né, dos legisladores. É um projeto que, na minha opinião, na minha concepção, é importante, é relevante e que vários municípios já adotaram essas vedações. Então, é interessante que nós adotemos também com o intuito de fazer com que haja um controle sobre esse tipo de nomeação para que pessoas que não tenham espaço em outras administrações venham parar aqui. Porque isso é um controle reflexo, né, que a gente acaba fazendo, para evitar que pessoas que não obtiveram espaço em outras localidades alcancem espaço aqui. Isso eu acho que não é desejável para qualquer administração que seja, principalmente em se tratando de pessoas que tenham sido condenadas por crimes graves, como é o caso que está previsto aqui na legislação que eu quero apresentar. O projeto tem como ementa veda a nomeação para exercício de cargo ou emprego público de pessoas condenadas por crimes que atentem contra a administração pública e dignidade da pessoa humana e a moralidade administrativa, no âmbito do município de Silvanópolis e da outras providências. Então, entre os crimes que a gente fez a previsão aqui, que eu gostaria de listar, de citar para quem está nos assistindo agora, são os crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, crimes de corrupção, peculato, concussão, prevaricação, lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes de extorsão, inclusive mediante sequestro, crimes contra a dignidade sexual, crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, crimes de racismo, crimes hediondos ou equiparados, crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. E a vedação que trata dessa lei inicia-se com a condenação por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Então, aqui está falando que não é, aquele lá está sendo acusado. Não é isso. É a partir da condenação. A partir do momento que houve condenação, transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, né, dos tribunais superiores, a gente vai começar a aplicar isso, caso a lei seja aprovada, e eu espero que seja. E perdura até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento integral da pena, observados os parâmetros da legislação eleitoral aplicáveis à inelegibilidade. Então, foi feita aqui uma parametrização pegando como referência a lei da inelegibilidade, né, que prevê o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento integral da pena. A nomeação realizada em desacordo com essa lei será nula de pleno direito, devendo a autoridade competente promover a imediata exoneração do agente público sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa. E o disposto nessa lei aplica-se aos cargos em comissão, às funções de confiança, às contratações temporárias, aos empregados públicos e aos prestadores de serviço quando houver vínculo direto com a administração nos termos definidos em regulamento. E eu gostaria de deixar claro aqui, então, também, que não é um objetivo para tentar criminalizar ou para tentar criar algum tipo de conduta que é reprovada por mim. Não é com o objetivo de fazer com que eu seja um novo, né, legislador para tratar sobre matéria criminal. Até porque a gente não tem competência para tratar sobre matéria criminal de qualquer espécie. Isso é competência da União, dos deputados federais, dos senadores, né? São eles os responsáveis por fazer emendas ou por fazer qualquer tipo de elaboração mais consubstanciada em relação ao Código Penal, em relação às legislações que estão previstas, aos crimes que estão previstos em legislações específicas. Mas o que eu acho importante expor aqui, mostrar para a população que está nos acompanhando, para os meus colegas vereadores que votarão essa legislação assim que ela entrar aqui, que passar pela Comissão de Justiça, que passar pelo plenário e tudo, tiver a deliberação de todos os vereadores, que a nossa motivação maior aqui é trabalhar pela moralidade do serviço público. A moralidade que é um dos princípios elementares, né, fundamentais da administração pública, que está lá junto com a legalidade, com a impessoalidade, com a publicidade e eficiência, é um dos pilares, né,
desse sistema que ampara e que governa a administração pública, né, para fins de moralização, para fins de evitar que a administração pública sofra com reflexos causados por posturas inadequadas de agentes públicos que não tinham essa postura esperada, né, dentro das suas próprias relações interpessoais, dentro das pessoas, né, de acordo com os espaços que ele frequentava, e que já vinha dando sinais, já vinha apontando para condutas irregulares. Então, é um pedido que eu faço aos colegas vereadores que deliberarão sobre isso, à comunidade que se interesse e que se envolva nessa discussão tão importante, porque outros municípios, conforme eu já falei no início da minha exposição aqui, outros municípios já adotaram essas vedações. É importante que Silvanópolis adote também, para que a gente não fique com aqueles resíduos, né, com aqueles restos de pessoas que não tiveram sucesso nas contratações em outros municípios e venham para cá procurando conseguir uma vaguinha aqui, de algum jeitinho, né, conseguir espaço dentro da administração, porque a gente não está criando aqui pena perpétua, não está criando aqui qualquer tipo de vedação para que a pessoa não tenha direito à ressocialização, qualquer tipo de coisa que seja. Mas nós estamos impedindo de que, pelo menos durante o período que ela estiver cumprindo pena, e após 8 anos desse cumprimento da pena, que ela fique afastada de qualquer serviço público em que o município de Silvanópolis tenha poderes de contratar e de nomear esses profissionais. Então, desde já, eu conto com o apoio de todo mundo. Eu espero que pensem bastante, né, reflitam. O texto é curto, a justificativa também é muito boa, no sentido de explicar de forma clara, concisa e direta o que é que motivou, né, a criação dessa vedação, e que todos os vereadores conversem com a comunidade, exponham tal qual está aqui no projeto, que não sejam criadas outras histórias, né? Porque eu vi em outros municípios que isso foi bastante problematizado, no sentido de falar, não, lá o vereador está querendo criar regras que não existem, está querendo criar coisas que não são da sua competência. E não é. A gente está trabalhando aqui com o princípio da moralidade, ele está inserido, ele está elencado na Constituição Federal, da qual todos nós devemos ser guardiões. Então, é isso que é a motivação, e dentro do âmbito de Silvanópolis, que é o que nós temos responsabilidade hoje por legislar. Então é isso, muito obrigado, agradeço a todos. Obrigada, João. Inclusive, assim, né, complementando, esse projeto de lei, ele é excelente, não é bom, porque eu acho assim, o que lá fora não é aceitável, não vai ser aqui que vai ser. E assim, todos têm seus direitos, né, e tem como ter segunda chance, mas essa segunda chance ela tem que ter prazo, tem que ter período, tem que ter adequação. Não é só assim, as portas abertas e vamos entrando e fazendo o que bem entende. Gostei da indicação. Vai ter meu apoio, totalmente. Passar agora a palavra ao vereador Luiz Fernando. Uma boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os funcionários, servidores desta Casa de Leis e a todos que nos acompanham através das redes sociais desta Casa Legislativa. Eu quero aproveitar esse momento na tribuna hoje para falar e apresentar aqui o meu projeto de lei número 8, né, ele é datado dia 10 de abril de 2026, que é um projeto de lei autorizativo. Ele autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o dispensatório de medicamentos dentro das unidades básicas de saúde. Então, e através desse dispensatórios, ele também institui o programa Medicamento na Hora. Por quê? O que eu pensei? Naquelas pessoas que passam por consultas na UBS, nos postos de saúde, e não conseguem se deslocar no momento até a farmacinha para poder pegar o medicamento, né? Ou por problema ali de saúde que está na hora, aquele momento de vulnerabilidade, ou também porque é um horário que a farmácia está fechada, né? Então é pensando nessas pessoas que passam em consulta e que não têm condições de comprar o medicamento na hora em uma farmácia ali particular, privada, da rede privada, que pensei, então, nesse projeto de lei.
E aí, através dele, autoriza o executivo a instituir esses dispensários de medicamentos. Eu gostaria de fazer a leitura aqui da justificativa, quero pedir licença à presidente, aos colegas vereadores, porque através da justificativa dá mais base legislativa e para quem nos acompanha poder entender melhor. O presente projeto de lei institui o programa Medicamento na Hora, com o objetivo de garantir que o cidadão atendido na rede pública de saúde municipal possa sair da unidade já com o medicamento necessário ao tratamento prescrito. A proposta parte de uma realidade concreta enfrentada pela população, a fragmentação entre o atendimento médico e a efetiva obtenção do medicamento prescrito, o que, na prática, compromete a continuidade do cuidado, retarda o início do tratamento e, em muitos casos, inviabiliza a terapêutica indicada. Ao permitir que o paciente já saia da unidade de saúde com o medicamento necessário, o município atua diretamente na concretização do direito fundamental à saúde prescrito no artigo 196 da Constituição Federal, bem como nos princípios da eficiência e da dignidade da pessoa humana. O programa Medicamento na Hora busca, assim, eliminar esse hiato entre o diagnóstico e o tratamento, promovendo maior resolutividade da atenção primária à saúde, reduzindo agravamentos dos quadros clínicos e melhorando diretamente a qualidade do atendimento prestado à população. Do ponto de vista jurídico, a iniciativa encontra respaldo na Lei nº 5.991, de 1973, que admite a existência de dispensatórios de medicamentos destinado à simples entrega de medicamentos previstos e prescritos. Eventualmente, a resistência à presente iniciativa, especialmente por parte dos conselhos profissionais, não encontra respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A referida legislação federal distingue claramente os dispensários das farmácias e drogarias, uma vez que aqueles se destinam exclusivamente à entrega de medicamentos sem manipulação ou atividade comercial. Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial número 1.110.906, SP, tema 483, firmou o entendimento no sentido de que não é obrigatório a presença do farmacêutico em dispensários de medicamentos de pequenas unidades de saúde, desde que não haja manipulação ou atividade típica de farmácia. Tal orientação foi reiterada em diversos procedores posteriores, consolidando-se uma posição pacífica da Corte. Importa destacar ainda que a Lei nº 13.021, de 2014, não alterou esse regime jurídico. Ao contrário, dispositivos que buscaram restringir a dispensação exclusivamente às farmácias e sob responsabilidade de farmacêuticos foram exclusivamente vetados pela Presidência da República. Então, o que quer dizer isso? Que essa parte na lei, aonde restringe a essa distribuição somente ao farmacêutico, ela foi restrita da lei, ela não foi sancionada pelo Presidente da República, justamente para evitar prejuízos ao acesso da população aos medicamentos, especialmente em localidades com menor estrutura. A controvérsia frequentemente suscitada decorre da tentativa indevida de equiparar dispensários a farmácias e drogarias, o que não encontra respaldo jurídico. O dispensário
não realiza manipulação de medicamentos, não exerce atividade comercial, não presta assistência farmacêutica ampla, limita-se à entrega de medicamentos previamente prescrito. Essa distinção é essencial e devidamente observada no presente projeto, que veda expressamente qualquer atuação típica de farmácia. O projeto não flexibiliza, em hipótese alguma, as normas sanitárias. Ao contrário, estabelece que dispensários deverão observar rigorosamente condições daquelas de armazenamento, controle de validade sanitária, rastreabilidade, boas práticas de dispensação, fiscalização pelos órgãos da vigilância sanitária. Preserva-se, assim, integralmente a segurança do paciente e a qualidade do serviço prestado. A Constituição Federal assegura que aos municípios a competência para organizar e prestar os serviços públicos à saúde. Artigo 30, inciso 7 e artigo 198, sendo plenamente legítima a adoção de medidas administrativas que ampliem a eficiência e o acesso ao serviço. O presente projeto insere-se exatamente neste contexto, constituindo política pública legítima, proporcional e alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de uma política pública simples, eficiente e de baixo custo e alto impacto social, que aproxima o serviço público da população e concretiza na prática o direito à saúde. O projeto respeita integralmente a legislação federal e está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Não invade competências dos conselhos profissionais, fortalece o acesso à saúde, aumenta a eficiência de administração pública. Diante do exposto, trata-se de uma medida necessária, juridicamente assegurada e socialmente relativa, razão pela qual se submete a esta prestação e apreciação nesta Casa Legislativa. Silvianópolis, Minas Gerais, 10 de abril de 2026. Luiz Fernando Nogueira dos Santos, vereador. Então, pessoal, o dispensário de medicamento, ele é um setor que geralmente é comum de ter em alguns hospitais, em algumas clínicas, algumas unidades básicas de saúde e também postos de saúde. E é destinado, né, ao armazenamento daqueles medicamentos que vão ser entregues ali na hora para o paciente. Ele não é uma farmácia, ele não é para venda de medicamentos, pelo contrário, né, e hoje a legislação nacional ela assegura que um médico ou que uma enfermeira ele possa, né, dispensar esses medicamentos desde que seja prescrito através de um médico, né? Então, garante também o tratamento rápido e seguro naquela doença que a pessoa se encontra ali no momento, né? E não fere a Constituição, nem a legislação. Então, a saúde, ela sempre vai ser uma das minhas principais bandeiras de mandato. Trabalhei na área da saúde, na Secretaria de Saúde, na gestão 2017 até 2020, onde eu pude conhecer de perto as necessidades da população. Então, quero desde já pedir o apoio dos colegas vereadores, das colegas vereadoras, para esse projeto que, em breve, ele vai estar entrando para ser analisado pelas comissões. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, vereador Luiz. Eu quero apresentar aqui 3 situações. Uma delas, na zona rural hoje, nós temos, né, os pontos de coleta de lixo. E, infelizmente, né, a população, não sei o que acontece. Tem ali o lugar para ser colocado, para ser dispensado o lixo. Eu não sei se é de dentro do carro que acabam jogando
a sacola de lixo e acaba jogando fora e ali fica. Eu acho assim, com certeza é uma grande falta de respeito e consideração para quem está indo ali para poder retirar esse lixo. E nós sabemos, né, que muitas pessoas, elas vêm de fora, né, são de outros municípios, mas sabemos também que muitas pessoas são daqui mesmo, né, do nosso município. Então, tem um pouco de respeito com quem retira esse lixo, respeito com a localidade, fica feio o local, fica perigoso, porque muitos estão jogando até garrafas, tem aquelas garrafas pequenas, né, de cerveja, jogam, quebra aquela garrafa, às vezes não quebra a garrafa, mas ela fica ali jogada na estrada, carros, moto passam ali, animais estão passando por cima e quebrando as garrafas. Então, assim, é uma questão da gente ter cuidado, não só um cuidado que é uma questão de estética, né, mas um cuidado também com a saúde, cuidado com o próximo. As pessoas que moram na zona rural, ali não pessoas estão largadas, estão jogadas, a gente merece também respeito, né, merece cuidado e atenção. Sabe, eu sei, isso acontece também aqui na cidade, sempre ouço falar, e eu não vejo, né, o fato de eu morar na zona rural, não acompanho tanto o que acontece nas primeiras horas do dia na cidade, que tem lixo jogado, colocam o dia no local, né, em dias que não é para ser colocado, os animais pegam. Então, assim, problema de lixo é um problema assim, constante em todo local, mas se hoje está tendo na zona rural, é da zona rural que eu vou falar, mas sabemos que tem na zona urbana também. Então, é um pouquinho mais dessa atenção, né, e cuidado. A outra questão, já trouxemos essa possibilidade aqui, eu vou trazer novamente, que não custa, são os ônibus escolares, os ônibus da zona rural, de ter monitor. Está ficando muito sério a questão das crianças, as crianças estão se machucando, com brincadeiras, assim, a gente sabe, é brincadeira de criança, mas é brincadeira que anda machucando. Recentemente aconteceu na linha do ônibus que passa lá em casa, que é pelo sítio Vitorino, Picador, Santa Amaro, as crianças, elas estão se machucando, porque excede um pouco a brincadeira. O motorista, ou ele dirige ou ele cuida de criança. Ele tem que fazer a escolha dele. Aí ele escolhe dirigir, porque ele tem que ir, tem que voltar. Se ele chega sem a criança em casa, os pais reclamam. E é claro, com razão. Se ele vem para a escola e não chega no horário, é diretor, é professor, todo mundo vai reclamar também. Então, o motorista ele tem que fazer a escolha dele. E é muito difícil isso. Então, a gente ainda bate naquela tecla da possibilidade de ter monitor dentro dos ônibus. Hoje, é um grupo de crianças, amanhã serão outros, e assim vão sucessivamente. E ainda bem que tem, né, crianças. Mas a gente bate ainda nessa tecla desta possibilidade de ter esse monitor. A outra questão são das estradas. Estão passando, né, a máquina em alguns bairros e está ficando muito bom. Realmente, eu não posso falar que esteja ficando ruim, está ficando bom, mas enquanto não liberarem mais funcionário para poder tirar a enxurrada, é um serviço que a gente sabe que é paliativo. É feito um serviço hoje, hoje até teve uma possibilidade de chuva. A primeira coisa que veio na minha mente, olha para vocês verem, nem que é bom a chuva para a plantação. É ruim a chuva porque vai cair daquele lugar que não tem tirada de enxurrada. Vai virar lama, vai derrapar carro. Então, assim, tem que ter esse funcionário, um funcionário a mais para poder abrir enxurrada, né, e melhorar. Tem as pessoas que estão cortando o galho de árvore, está ficando muito bom. Então, é somente mesmo ter alguém que possa tirar a enxurrada nesses pontos, né, que estão sendo passados nesses últimos 4 dias. Aí que eu tenho para passar seria somente isto. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Por favor, vereador Chiquinho. Presidente, só mais uma palavrinha aqui.
A semana que vem, na próxima reunião, eu vou apresentar uma indicação aqui, quase igual a mesmo do João e da Giovana, que faz dia que eu conversei com o Marco até para fazer lá no bairro Bela Vista. Só que eu preciso conversar com o prefeito para ver se lá é reserva ou não, certo? É lá perto da casa do Jefferson. Então, quando é bastante chuva, é brejo. E quando está no tenda seca, é muita poeira, que até a própria prefeitura e eu mesmo já pedi para poder aguar lá para ele de tanta poeira, entendeu? Então, se tiver jeito de asfaltar, que asfalte, se não tiver jeito, que planta umas árvores. Então, já paro com o tráfego de carro lá, que aí já para com essa bagunça, certo? Tá Então, eu vou certo. fazer uma indicação, mas primeiro eu vou perguntar para o prefeito se pode ou Entendi. não. Aí, segunda, eu vou apresentar aqui, certo? Tá certo, ficamos no aguardo. Mais algum outro vereador? Vereador, que você está falando, lá é área verde. Sim, dá para fazer várias coisas aonde que é. Não sei calçamento, mas lá é constando como área verde. Mas lá realmente, concordo com você, precisa mesmo de um olhar. Tem meu apoio. Legal. Não havendo mais nada a se tratar nesta sessão, declaro encerrada a 11ª sessão ordinária. Agora que são... Que horas?